Prezados alunos, bem-vindos à CIPAT ETEC José Rocha Mendes. Estaremos falando para vocês aqui palestra sobre trabalho em espaço confinado, conforme a NR33. Antes, vou fazer uma breve apresentação para vocês. Meu nome é Alexson Oliveira, tenho 48 anos, minha profissão hoje é engenheiro de segurança, saúde e trabalho. Minha formação, primeiro, me formei em Tec-Segurança em 1991, onde comecei minhas atividades no ramo da construção civil e da indústria. Me formei em Gestão Ambiental Industrial na Faculdade Oswaldo Cruz. Depois eu fiz Engenharia Ambiental na Universidade de São Marcos e fiz a especialização em Engenharia e Segurança do Trabalho na Universidade Paulista, conhecida como UNIP. Estou no ramo há aproximadamente 30 anos, trabalhando no Sistema de Gestão Integrado de Qualidade, Saúde e Segurança do Trabalho. Venho aqui falar para vocês, espaço confinado, o que seria um espaço confinado? É aquele local onde não é projetado para ocupação humana contínua. Isso quer dizer o quê? Pode ser ocupado para trabalhos rotineiros, rápidos, mas não pode ser contínuo. Tá? Os espaços confinados, eles possuem aberturas, entradas e saídas limitadas. Se tem a limitação para a pessoa acessar, para a pessoa sair, é considerado como espaço confinado. Ela não possui ventilação natural, também é caracterizado como espaço confinado. Ela pode ter pouco ou nenhum oxigênio, também é considerado como espaço confinado. Pode conter produtos tóxicos, inflamáveis, e pode conter outros riscos, desde que seja choque elétrico, combustível, inflamáveis, etc. Então, volto a falar, o espaço confinado, qualquer ponto que se enquadre nesses itens que eu falei para vocês, que é abertura, entrada e saída limitada, não possui ventilação natural, não tem oxigênio suficiente ou nenhum dentro desse local, podem conter produtos tóxicos inflamáveis e outros riscos, então isso já é caracterizado como espaço confinado. A classificação como espaço confinado ela está definida tanto na NR33 da Portaria 3214 de 1978, tá? Que é a NR33, e também na NBR 14.787. E lá ela fala da prevenção de acidentes em espaços confinados, procedimentos e medidas de controle. E na NR33 você define isso daí. E também a NR 18.20 da Construção Civil, ela faz uma citação referente aos locais de espaços confinados. Quais os riscos que nós temos em trabalho em espaço confinado? Eu tenho risco de afogamento, choque elétrico, falta de oxigênio, incêndio, explosão, gases inflamáveis, vapores, infecções por agentes biológicos, intoxicação por agentes químicos, soterramentos, entre outros. Então, todos esses riscos que tem dentro desse local, que não é para atividade contínua, ele pode levar à morte ou doenças graves à pessoa que executa atividades nesses locais. Por isso que é fundamental que as pessoas terem conhecimento antes de entrar em espaços confinados, tem que ter uma gestão das empresas referente a isso daí. E essa gestão já começa de que maneira? Nos treinamentos obrigatórios para as pessoas envolvidas nessas atividades. Nessas atividades eu tenho o quê? Trabalhadores envolvidos, eu tenho curso de 16 horas, né? Para o quê? Vigia, para o supervisor de entrada em espaço confinado, o curso é de 40 horas, tá? Que é um supervisor, ele é mais qualificado, ele que vai estar supervisionando todas as atividades para essa atividade, para esse serviço que vai ser realizado nesse local. E desse treinamento teórico de 16 horas, nós temos a classificação e a caracterização do espaço confinado. Esse é um dos itens mais importantes que nós temos da NR33. É classificar, caracterizar dentro da unidade, dentro da empresa, da indústria que vocês trabalham, aonde que estão os espaços confinados. Você tem que catalogar isso aí tem que estar muito claro, para
a qualquer atividade que for executada nesse local, os controles existentes. Isso baseado no quê? Nos estudos realizados conforme a NR33. É obrigatório, vai ser treinamento teórico, as pessoas envolvidas, conhecer o que é uma permissão de trabalho, mais conhecida como IPT, as medidas preventivas iniciais que devem ser adotadas antes de iniciar essa atividade dentro desse local. Eu também tenho que estar preparado para possíveis resgates, socorros que devem ser feitos com as pessoas que estão trabalhando nesses locais. Então, se é uma contingência, no caso de emergência, as pessoas envolvidas devem estar muito bem preparadas. Tem que estar procedimentadas essas emergências, no caso de uma ocorrência, como que eu tenho que resgatar essa pessoa, encaminhá-la para o hospital, ou até mesmo desligar algum circuito, seja lá o que for, você tem que estar muito procedimentado. Os equipamentos de proteções coletivas a serem utilizados, os individuais também, os EPIs, famosos EPIs. Muito bem definido o papel do vigia e do supervisor. Isso aí tem que estar muito claro nos treinamentos que são feitos para essas pessoas envolvidas. E o termo de recusa também. Porque as pessoas estando preparadas, elas vão saber identificar o risco que tem no local e fazer a recusa de trabalhar para não correr risco de vida dele e de outras pessoas. Então é importante as pessoas terem total conhecimento, tá, desse trabalho, desse treinamento teórico que é feito para as pessoas envolvidas em espaço confinado. Treinamento teórico para o supervisor de entrada em espaço confinado, eles já são de 40 horas. Né? Além de tudo aquilo que já foi falado para o vigia, ele tem treinamento, itens a serem abordados que compõem essa carga horária deles. E aí eu posso falar da paralisação do trabalho, a caracterização da atmosférica, e está lá dentro desse espaço confinado, onde ele vai fazer a medição atmosférica para ver se a pessoa pode entrar ali ou não, ou se eu tenho outros mecanismos para quê? Para eliminar alguma substância que tem ali dentro, para fazer uma ventilação. Então, essa caracterização atmosférica lá dentro, isso é da responsabilidade do supervisor ou até mesmo da equipe de segurança do trabalho. Né? Até o uso dos equipamentos a serem utilizados lá dentro. Então, o treinamento teórico do supervisor de espaço confinado, ele tem uma abrangência muito maior e, lógico, sempre atendendo à legislação de segurança e saúde do trabalho, conforme determina a NR33. Então, dentro dessa documentação, precisa do quê? Precisa de um responsável técnico. Quem vai ser o responsável pelas medidas, pelos controles a serem realizados para atividades em espaço confinado. Então, tem que ter um profissional habilitado a identificar a existência nas empresas para elaborar o quê? Os processos, as medidas preventivas para que, quando tiver uma atividade, as pessoas estarem habilitadas para trabalharem nesses locais. A capacitação envolve esse responsável técnico, o supervisor de entrada, o vigia e os trabalhadores que vão estar executando as suas atividades laborais ali dentro desse local. Então, o espaço confinado, as pessoas envolvidas, não é simplesmente aquele executor que vai entrar lá dentro. Tem toda uma gestão em torno disso daí, e o papel fundamental ali é o vigia. Tá? O vigia, em hipótese alguma, pode sair da frente de trabalho, porque é ele que vai fazer a comunicação direta com a pessoa que está fazendo esse trabalho em espaço confinado, e no momento de resgate ou qualquer outra situação que saia do controle, para ele fazer a comunicação externa para eventual socorro e retirada dessas pessoas dali de dentro desse local. Então, esses procedimentos, conforme eu falei para vocês, a caracterização do espaço confinado é muito importante. A previsão do número de pessoas que vão estar executando essas atividades, porque tem locais que cabem pessoas em pé, outras não. Eu tenho que saber quantas pessoas estão trabalhando nesse local, quais as medidas preventivas que eu vou adotar, desde uma sinalização, um isolamento, um bloqueio, né? Pode ser um bloqueio de energia elétrica, um bloqueio de gás, né? Alguma tubulação, seja lá o que for, deve ter procedimentos bem disseminado dentro da organização que vocês estão trabalhando, para quê? Para fazer esse bloqueio, fazer todo o controle para não ter acionamento, que é uma pessoa vai lá, aciona
essa válvula, ou ela aciona um circuito elétrico que não esteja bloqueado adequadamente. A permissão de trabalho é muito importante, por quê? Porque às vezes a permissão de trabalho não é simplesmente para o funcionário que vai entrar. Porque às vezes você vai entrar no espaço confinado, mas você tem que parar a sua produção, você tem que desligar um circuito elétrico, você tem que parar algum tipo de abastecimento. Então, esse isolamento, esse bloqueio dessas outras áreas de influência tem que ter a assinatura da pessoa responsável dessas áreas, informando para eles que de tal horário a tal horário não vai poder ter a produção e vai ter pessoas trabalhando nesse espaço confinado. Então, isso é muito importante. E o monitoramento ambiental. E tudo isso deve ser registrado na PT. As condições atmosféricas, as pessoas envolvidas, as áreas que vocês foram e tiveram que paralisar alguma atividade, os responsáveis, encarregados, os líderes dessas áreas também têm que assinar essa permissão de trabalho, onde todo mundo está envolvido até o retorno das atividades. Quer dizer, parou a atividade espaço confinado, tem o horário certo, vai lá e faz o desbloqueio e a operação continua. Então, são procedimentos que devem ser muito bem alinhados internamente dentro das organizações. Só para vocês terem uma ideia aqui, tem essa imagem para vocês, então tem uma APR, que é a análise preliminar do risco. Antes de qualquer atividade, eu faço uma análise preliminar do risco para ver quais são os riscos envolvidos e quais as medidas de controle que eu vou ter. Aí eu faço a permissão de trabalho, que é a PET ou PT, dependendo das empresas. As pessoas que estão envolvidas nessas atividades, elas têm que ter dentro do ASO dela, né, uma atestado de saúde ocupacional, informando que essa pessoa pode trabalhar dentro do espaço confinado. Por quê? Porque às vezes a pessoa pode ter alguma doença pré-existente, seja lá o que for, e ela entrando num lugar desse, ela pode ter fobia, né, espaço confinado, então essa pessoa ela não tem uma permissão, ela pode causar algum problema dentro do espaço confinado, até mesmo um acidente. Então o exame médico ocupacional é muito importante. As pessoas devem estar totalmente treinadas, como realizar, como a entrada, a saída, como tiver que trabalhar dentro do espaço confinado, o treinamento é muito importante. O procedimento, conforme eu já falei anteriormente, né, todo procedimentado, e os equipamentos necessários para entrar no espaço confinado, desde uma iluminação à prova de explosão, uma máscara autônoma, resgate, um tripé, uma sinalização, um bloqueio, né? Então os equipamentos são fundamentais para qualquer tipo de trabalho em espaço confinado. Aqui eu apresento mais ou menos para vocês aqui um fluxo, né? E tem lá o procedimento, eu realizo a APR, análise preliminar de risco. Se eu realizei ela está ok, está todo mundo envolvido, eu faço a seleção da equipe de quem são as pessoas que têm o treinamento e vão fazer isso daí, a pessoa está apta conforme o exame médico, ok, eu faço o treinamento dessas pessoas, eu fiz uma avaliação de reação desse treinamento para ver se as pessoas realmente entenderam a mensagem que foi passada, se elas estão aptas, aquele treinamento foi dado para elas, elas fizeram uma prova e têm conhecimento mesmo de como trabalhar em espaço confinado, ok, eu faço a permissão de trabalho, está tudo ok, chequei a entrada, está 100%, tem autorização da entrada do espaço confinado, mas porém eu faço um monitoramento ambiental para ver se tem algum gás, algum outro problema que possa ter ali dentro, se está tudo desenergizado ou não, se há necessidade de desenergizar ou não, está tudo ok, eu vou, libero e executo o trabalho. O trabalho concluído, eu faço a retirada dessas pessoas e faço o bloqueio desse espaço confinado, ok. Mas o que é mais importante, todo espaço confinado dentro de uma empresa, dentro de uma construção civil, seja lá onde for, ele tem que ter um cadastro desse espaço confinado. Todo espaço confinado ele tem que ter um cadastro, quais são os locais, onde fica, né? Isso é muito importante. Para quê? Para você divulgar isso internamente dentro da empresa de vocês e para que ter claramente que para entrar naquele local não pode ser qualquer pessoa. Existe procedimento, existem as pessoas qualificadas, habilitadas para executar essa atividade em espaço confinado. Tá? Quando eu falei para vocês do monitoramento de oxigênio, de gás, é muito importante. O ideal seria o 21% de oxigênio. Acima disso, eu já tenho um risco de incêndio. Né? Quantidade de oxigênio muito superior, eu tenho um risco de incêndio, até de explosão. Né? 21 é ideal. Abaixo, 19,
19,5 é o limite de segurança, abaixo disso eu não posso mais. Então 19,5 até 21, ok, a pessoa pode entrar ali. Abaixo disso daí, 16%, então pode ter uma fadiga, pode ter uma convulsão mental. 12%, eu posso ter uma respiração profunda, né? A necessidade da pessoa, ela começa a passar mal ali dentro desse espaço confinado. E 6% a pessoa pode entrar em coma e vir a falecer. Então, por isso que é importante vocês monitorarem a concentração de oxigênio e outros gases dentro de um espaço confinado, para que a pessoa tenha. Caso esteja assim, aí existe o quê? Mecanismos para você fazer a ventilação, a exaustão, ar-mandado, máscara autônoma, para a pessoa poder entrar ali dentro. Então, isso aqui eu falo para vocês aqui, uma relação de espaço confinado, é um modelo só, né? Então, o número, o local, se ele está ativo, se ele está inativo. Então, é muito importante vocês fazerem esse controle de vocês, tá bom? Aqui, um modelo de formulário para trabalho em espaço confinado, onde que o quê? É a PT, a famosa PT, que aqui tem o local, a hora de início, a hora de término, as pessoas envolvidas, a hora de entrada, a hora de saída, quais são os equipamentos que eu vou estar utilizando, né? Quais são os bloqueios que eu vou estar fazendo, quais os EPCs que eu vou estar utilizando, e a assinatura de todo mundo. Então, meu nível de oxigênio tem que medir, outros gases tem que medir, né? Para quê? Para que eu tenha segurança das pessoas que estão trabalhando ali e não vai ter um mal súbito ou proporcionar um acidente grave. As empresas devem providenciar equipamentos de comunicação. A comunicação é muito importante, porque o vigília ele está do lado de fora fazendo a comunicação direta, constante com as pessoas envolvidas ali dentro. Uma iluminação, né? Geralmente a iluminação artificial, porque é um local de espaço confinado, com certeza não tem iluminação natural. Quais os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de resgate, equipamentos de medidores de oxigênio, gás, vapores tóxicos inflamáveis, os equipamentos de ventilação, o insuflador, o exaustor, os exames médicos das pessoas que estão aptas para trabalhar nesse local é muito importante, né? O formulário de permissão de trabalho à altura, a inspeção prévia do local, a presença do supervisor, a sinalização e, volto a repetir, todas as pessoas têm que ter o treinamento de trabalho em espaço confinado. Então, para entrar em espaço confinado, tem que adotar as medidas, não entrar em espaço confinado caso não sejam seguras. Então, aqui eu volto a falar para vocês da portaria 3214, NR33, né, que fala muito claramente, tem também NR9, que fala no item 9.6.3, que é a parte de saúde, né, saúde ocupacional. Conhecer os riscos é fundamental para que tenha uma atividade segura, os procedimentos, os resgates, segurança necessária. Não adianta eu só colocar a pessoa para trabalhar dentro, tá tudo controlado, e não ter um plano, no caso de emergência, como resgatar essa pessoa lá de dentro. Como que eu tiro uma pessoa no espaço confinado? Então, geralmente, as pessoas têm aqueles tripé com cinto de segurança 100% conectado. Porque muitos, eu acho que já ouviram aí nas mídias sociais, sempre aparece. Uma pessoa está dentro do espaço confinado, outra pessoa vai tentar resgatar ela, acaba ficando também. Aí vai a terceira, acaba ficando também. Porque a concentração de gás ali dentro está muito baixa, a pessoa entra e passa mal. Então, os meios de resgate para espaço confinado, nós temos que ter muito cuidado, porque senão pode ter fatalidades ou até mesmo algum outro tipo de doença ocupacional, seja lá o que for. Tá? Deveres do trabalhador: comunicar os riscos, caso perceba algo que fugiu de uma avaliação prévia, algo que fugiu, que não está escrito na PT, tem que parar a atividade, sair rapidamente e fazer, comunicar os riscos ao supervisor, ao vigia, à área de segurança do trabalho, para que tome providências para quê? Para mitigar e eliminar o risco dessas atividades que vão ser executadas lá dentro. Fazer o exame médico, tentar o exame médico tudo ok com esse trabalhador é muito importante. Sempre fazer uma reciclagem, sempre fazer os treinamentos. Caso o espaço confinado seja novo dentro da empresa, é necessário fazer novos treinamentos ou até mesmo uma simulação. É muito importante fazer simulações de resgate, simulações para trabalho em espaço confinado, para quê? Porque você vai capacitando melhor as pessoas envolvidas. Aqui eu mostro para vocês, isso aqui é dentro da construção civil um reservatório inferior.
Se você falar, se eu falar para vocês aqui, vários locais nós temos espaço confinado, e dentro de uma construção civil você tem uma pessoa que vai estar ali dentro, então tem a placa de identificação, área confinada, entre somente pessoas com autorização, que é o que é autorização? A permissão de trabalho. E as pessoas que vão trabalhar aí, elas têm total conhecimento dos riscos e aqueles treinamentos que eu falei para vocês anteriormente, né? Então, o supervisor deve verificar os excedentes, realizar as medições de oxigênio, gás, vapores inflamados, conforme eu falei para vocês, e responsabilizar-se pelas informações contidas na PT. Essa é a responsabilidade do supervisor. Então, aqui, uma outra área de construção civil também, a área confinada, apenas com pessoas autorizadas. Então, vá trabalhar nesse local, desligar a energia elétrica, trancar com chave, cadeados, quadros elétricos, vai dar movimentação acidental de máquinas e equipamentos elétricos. Então, às vezes você vai lá, você desliga, vem outra pessoa, vai lá e liga. Então, é importante no bloqueio você usar aqueles cadeados, e somente uma pessoa tem a chave daquilo ali, ela desliga e somente ela volta e vai liberar novamente. Porque senão qualquer outra pessoa pode acionar e provocar um acidente no espaço confinado. Tá? O vigia deve ficar o tempo todo em contato com as pessoas que trabalham dentro do espaço confinado. A comunicação é muito importante. No momento que o vigia tenta se comunicar e a pessoa não responde, já aciona a brigada de emergência para que venha para fazer um resgate seguro dessas pessoas. Então, a comunicação tem que ser imediata. No momento que as pessoas param de se comunicar com você, você tem que pegar e já chamar a brigada para fazer porque alguma anomalia aconteceu lá dentro. Então, geralmente se usa rádios, frequência, para tomar um cuidado. Se tem uma substância inflamável, explosiva lá dentro, você já não pode utilizar esse tipo de rádio, porque ele pode ser um condutor de energia e provocar uma explosão ou um incêndio. Então, até esses rádios tem que ter um cuidado. Lâmpada, às vezes, prova de explosão também. Então, é muito importante essa comunicação, ok? Aqui é um modelo para vocês, onde nós tiramos aquele bloqueio de espaço confinado do observatório. Vocês podem ver que tem um insuflador de ar, mas antes de insuflar o ar, o profissional de segurança aqui, ele já vai colocar o aparelho para medir as condições de atmosférica lá dentro, né, para ver como estão as questões de oxigênio lá dentro. Você vê o tripé ali, ali você tem um retrátil, né? Você tem um retrátil, um cinto de segurança retrátil, na qual, no caso de emergência, você consegue tirar a pessoa dali de dentro através desse tripé. Então, a preparação para entrar de espaço confinado, ela é muito importante. E tudo isso que vocês estão vendo nessa imagem, isso aí foi o quê? Foi procedimentado. Tem um procedimento, conforme eu falei lá atrás para vocês. Quem vai entrar no espaço confinado, as pessoas, os equipamentos que vão ser utilizados, isso está procedimentado. E também aquela identificação que eu falei para vocês, aonde que estão meus espaços confinados. Então, isso aqui estava na nossa identificação anterior. Nós identificamos dentro de uma obra, seja lá o que for, nós identificamos o espaço confinado onde que teve essa sinalização também. Então, isso é muito importante para vocês, quando vocês forem fazer atividades de espaço confinado, vocês fazerem esses procedimentos internos e colocar esses equipamentos para vocês fazerem as atividades. Tem N modelos de equipamentos, tá? Que pode ser usado em espaço confinado, que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando para vocês. Então, tudo depende do tipo de espaço confinado que as pessoas vão estar realizando suas atividades. Medida de segurança e ventilação. Não ventilar espaços confinados com oxigênio, porque senão estou colocando muito oxigênio lá dentro, isso aí pode se transformar explosivo. Então, por isso que tem a renovação, então, exaustor e insuflador de ar, né? E aí você renova o ar ali dentro. Durante todo o trabalho com espaço confinado, a ventilação deve ser contínua e deve estar monitorando sempre. Geralmente, o que acontece? As pessoas que trabalham ali dentro, ela entra com um detector de gases, ela fica acoplado nela. No momento que qualquer condições atmosféricas começa a ter uma alteração lá dentro, esse detector de gases começa a apitar e aí as pessoas pegam e saem do local.
né? Então é importante ter o monitoramento antes, durante da entrada do espaço confinado. E eu falo outra coisa para vocês, a permissão de trabalho. A pessoa começou a fazer esse trabalho antes do almoço, parou para almoçar. Antes de voltar, tem que fazer todo o ciclo de novo. Tá? Não adianta você querer fazer só, já fiz de manhã, eu vou fazer só no outro dia, não. Toda vez que tiver uma interrupção da atividade, parou, vai voltar novamente para fazer essa atividade de espaço confinado, tem que continuar o procedimento tudo de novo. A APT tem que ser feita novamente, tá? A medição de oxigênio tem que ser feita novamente, as pessoas envolvidas tem que ser feito tudo novamente. Não é uma permissão de trabalho que ela vale para o dia inteiro, para a semana inteira, para o mês inteiro. Não pode. É toda entrada e saída. Saiu, parou, vamos almoçar, no retorno, tem que fazer o procedimento tudo de novo, tá? Então, o empregador deve elaborar o procedimento de emergência e resgate adequado para espaço confinado. Espaço confinado, a empresa deve fornecer os equipamentos necessários para esse resgate. Os trabalhadores de resgate devem ser treinados também. O resgate não pode ser feito por uma pessoa leiga ou uma pessoa que somente fez aquele treinamento de primeiros socorros. Tá? O treinamento de resgate é totalmente diferente do treinamento de primeiros socorros. Por quê? Tem que fazer e caracterizar, tem que ter a simulação de como tira a pessoa no espaço confinado. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês agora um acidente com solda em espaço confinado. São acidentes que eu falo para vocês aqui que ocorrem, tá, na mídia social. Isso aí foi mostrado nas mídias sociais, tá? E eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, um acidente em espaço confinado. Então vocês percebem aí que tem 3 pessoas, né, como vigia trabalhando ali, com um soldador ali dentro. Será que a análise de prevenção de risco foi realizada corretamente? Será que detectaram todos os problemas que poderiam ter nas condições atmosféricas, o tipo de equipamento que tinha ali? Então, vocês verem que é um local aberto, mas a pessoa está ali no local ali fazendo um serviço de solda. Então, dê uma olhada nesse tipo de acidente que aconteceu em uma empresa. Um acidente fatal que aconteceu, né? Então você vê que tem uma pessoa descendo ali para tentar resgatar ele, mas e aí, será que as técnicas utilizadas foram as corretas? Não sabemos dizer, né? Mas as condições atmosféricas ali não estavam favoráveis, então foi um acidente de alto potencial que aconteceu e infelizmente teve uma vítima. Aqui eu vou falar para vocês aqui uma simulação que uma empresa fez, uma empresa que trabalha muito com sistema de trabalho em altura, né? É um silo, né, que tem muito aí em áreas agrícolas, né, agroindustrial, onde que tem muitos acidentes com espaço confinado. Então, o que acontece? Aqui é um exemplo de como, de repente, os meios de prevenção podem salvar a vida. Então, tem um funcionário conectado a um cinto de segurança, um trava-queda retrátil, e conforme vai caindo ali o material, essa pessoa desceu e a outra ficou pendurada graças a um cinto de segurança retrátil. Então, quer dizer, são meios de você fazer a prevenção, né, de acidentes. Então, um espaço confinado, você vê que tem vários locais, vários segmentos dentro da indústria. Com certeza, essa simulação desse boneco que ficou ali dentro, ele pode, se fosse um ser humano, poderia ter vitimado ou não, né? Então, as técnicas, então, a caracterização do espaço confinado é muito importante. As técnicas de resgate devem ser muito bem implementadas, os equipamentos devem ser muito bem dimensionados para que todos que executam atividade, no caso de emergência, no caso das atividades, estarem bem protegidos. Para finalizar aqui, como eu falei anteriormente para vocês, o espaço confinado é local que não é para ocupação humana contínua.
E hoje a tecnologia ela traz alguns benefícios para a área de segurança do trabalho. E dentro delas, eu vou estar apresentando para vocês aqui, drones, né, que hoje substitui o ser humano em algumas atividades. Então, de repente, numa inspeção, somente em redes de esgoto, hoje as empresas de saneamento utilizam muito o drone. Em vez de eu colocar um funcionário para fazer uma inspeção dentro do local, onde que tem que ter todos esses procedimentos que eu falei para vocês, emissão de IPT e outra, por mais que eu tenha todos esses controles, ainda estou colocando uma pessoa em risco. Então, esse equipamento, a utilização do drone, eu substituo o ser humano no equipamento. E esse equipamento ele vai fazer essa inspeção, às vezes até mais precisa que o próprio ser humano, que às vezes vai chegar em lugar que o ser humano não chega. Então, o drone hoje ele é muito utilizado dentro das empresas, dentro da indústria, na construção civil é utilizado muito como um recurso para a área de segurança do trabalho hoje. Então, aqui é um drone entrando dentro de um local de pouca iluminação e ele está fazendo uma inspeção. Então, pode ver que tem uma gaiola em volta dele que vai proteger ele, para que ele não fique esse drone. Esse drone está fazendo uma inspeção dentro de um local de espaço confinado. Então, de vez eu colocar o ser humano para fazer essa inspeção, eu coloco um drone. Então, eu fiz o quê? Eu fiz um gerenciamento. Minha percepção de risco mudou, eu fiz um gerenciamento das minhas atividades de risco, onde eu tirei o ser humano e coloquei um equipamento. Então, hoje, a tecnologia, em prol da segurança do trabalho, ela traz muitos benefícios. Hoje tem drones que você utiliza em vários segmentos. Hoje já tem um drone hoje que, inclusive, você coloca um equipamento para fazer a medição atmosférica dentro de um espaço confinado antes de eu colocar um funcionário para entrar. Então, de vez eu colocar profissionais para fazer essa inspeção, eu utilizo o drone. Então, isso daí eu eliminei o quê? Principalmente o risco de um acidente, um funcionário aí dentro desse local. Eu eliminei o supervisor, eliminei também o vigia e os profissionais que estão trabalhando aí dentro com um equipamento desse. Então, isso é fazer uma gestão hoje de segurança do trabalho. Tem que procurar novas tecnologias, novas técnicas de realizar algumas atividades. Então, esse aqui é só um exemplo que eu passei para vocês. Tá aqui, esse treinamento que eu estou passando para vocês aqui é mais orientativo para abrir o conhecimento de vocês e vocês pesquisarem muito. Pesquisem sempre e principalmente as questões tecnológicas que tem hoje em prol da segurança do trabalho. Tá bom? Aqui fica o meu contato. Quiserem escanear esse QR Code, vai direto no site da APOR. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco, contato@apor.com.br. Espero ter agregado alguns conhecimentos para vocês e coloco à disposição. Tá bom? Bom aproveitamento nessa CIPAT, absorvam bastante as informações, que isso vai trazer muitos benefícios para vocês no futuro como profissionais na área de segurança e medicina do trabalho. Muito obrigado.